Boa noite, eu sou Frei Demétrios e este é o Laboratório da Alma. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre crise existencial. E quando nós pensamos crise existencial, as duas palavras nos vêm à cabeça. Primeira palavra, a palavra crise. Quando pensamos em crise, esta palavra ela vem do grego e ela tem uma ligação com a ideia de distância. E a outra palavra, existencial, vem da palavra existência, que vem do verbo existir. O verbo existir tem uma ligação direta com o ser e o estar. Ser no mundo, estar no mundo, existir. Então, olha, toda crise ela é distanciamento. A palavra então crise, ela tem a ver com a palavra, com a ideia de distância, e aquele que vive a crise é aquele que diante da realidade precisa dar passos para trás para enxergar melhor o que está acontecendo. Como na tempestade, nós não temos noção dentro dela do que está acontecendo, mas quando nós estamos distante, nós olhamos a tempestade caindo e nós falamos, olha, está chovendo lá. Nós temos a ideia do conjunto a partir da distância. Quando nós estamos vivenciando a ideia de crise, a crise faz com que a gente se distancie para enxergar melhor. Exemplos práticos. Um casal em crise. O que acontece com um casal em crise? Eles tomam distância. Toda crise de casal gera uma necessidade de distância para que ele e ela enxerguem melhor a relação, enxerguem melhor o que está acontecendo. E eles precisam tomar distância para que o diálogo seja feito com racionalidade, porque sem tomar o distanciamento, o diálogo vai ser tomado pela emoção, e na emoção a gente sabe o que acontece. Acontece briga, desentendimento, porque ele e ela não foram capazes de tomar o devido distanciamento para enxergar com clareza o que está acontecendo em sua relação. Então, a ideia de distância ela é ligada a essa ideia de crise. Existe uma outra palavra que é próxima à palavra crise, a palavra crisol. A palavra crisol é o ouro, né? E quando nós pensamos na ideia do ouro, né, o ouro bom é aquele ouro que não tem impureza. O ouro ele precisa ser levado ao cadinho, e no cadinho ele é fervido, ele derrete, as impurezas sobem, o ouro se separa das impurezas. Também a ideia de crise ela pode ter uma ligação com a ideia de crisol. Já falamos sobre isso com a ideia de hipocrisia. Hipocrisia é aquele ouro de baixa qualidade. Ele parece bonito, mas ele não corresponde àquilo que parece. O hipócrita, ele fala uma coisa e faz outra. A ideia de crise, o distanciamento, também nos leva à purificação, como o ouro no cadinho é purificado. Então, a ideia de crise, não nos esqueçamos, tem a ver com distanciamento. A crise nos leva ao distanciamento para enxergarmos melhor. Agora, nem toda crise é crise existencial.
A crise existencial, ela tem uma particularidade, porque é uma crise que se coloca diante da própria existência. Há questões que nós vivenciamos neste mundo que nos colocam em xeque e fazem com que nós entremos em crise existencial, onde nós não enxergamos naquele momento o sentido da nossa existência. Então, quando a gente pensa em crise existencial, é uma crise específica diante de situações, de indagações, de questionamentos que nos levam a pensar e repensar a nossa própria existência. Um pouco do assunto. A primeira experiência humana que nos leva a questionar sobre a própria existência foi a morte. A morte. Os humanos antigos, nos seus primórdios, foram tomando consciência de que morremos. Foram tomando consciência que vai chegar um momento em que a nossa existência deixará de existir. Nós deixaremos de existir. E isso fez com que o humano se questionasse diante da própria morte. Se o nosso fim é a morte, por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós nascemos? De onde nós viemos? Que sentido tem em se reproduzir, em amar, em cultivar família? Que sentido tem em trabalhar? Que sentido tem em se autoprojetar? Que sentido tem em pensar o futuro, planejar o futuro? Que sentido tem essas coisas, sendo que lá no fim a gente deixa de existir? Então, a morte foi o primeiro grande elemento que fez com que o ser humano pensasse a sua própria existência. E olha que interessante, pensando a sua própria existência diante da morte, o ser humano também se pergunta, não só de onde viemos, mas diante da morte, para onde vamos? Existe algo depois da morte? Existe alguma coisa depois da morte? Não é? A fé nos diz que sim, mas racionalmente falando, existe algo? Temos como provar se existe alguma coisa depois da morte? Não é? Se a gente ressuscita, por que quando eu abro o caixão ainda tem osso nele? Aquele osso não sou eu? Claro, então o outro que abriu o caixão, né? Aquele outro que está ali dentro, ele ressuscitou, mas se ele ressuscitou, por que o osso dele está aqui? Todos esses questionamentos também nos levaram não apenas à crise da existência, como respostas para a crise. E uma das primeiras respostas para a crise da existência é a religião. A religião surge diante da morte, do questionamento da morte. E aí então, o ser humano, ele começa a projetar para fora de si a inteligência suprema de alguém que tem o controle da própria vida, tem o controle da nossa própria existência. E quando a nossa existência acaba, este alguém dá um novo sentido para a nossa existência. E durante esta vida, nós precisamos nos religar a esta inteligência absoluta, essa que nós chamamos de Deus, de divindade. Precisamos nos ligar a Ele, nos religar. E dessa palavra religar, a palavra religião. A palavra religião
é essa necessidade de nos religarmos ao absoluto, a esta inteligência suprema que dá sentido para aquilo em que nós não encontramos sentido. E assim, minha gente, toda essa experiência inicial com a morte leva a gente a nos questionar, leva a todos nós a um questionamento de qual o sentido da nossa própria existência, ou, em outra linguagem, qual o sentido da nossa vida. E essas questões, elas nos acompanham. É que a gente vai vivendo, a gente não vai percebendo com muita clareza, porque a gente entra na crise e vai tocando a crise, vai tocando a crise, vai tocando a crise, até que a crise passa e depois vem outras crises. Mas a crise da existência, ela nos acompanha em diversos momentos da nossa própria vida. Quando éramos criança e nós tivemos alguma experiência com a morte, nós já nos perguntamos sobre a morte, e nós já nos perguntamos sobre qual o sentido da vida e o que há depois da morte. Nós já fizemos essas perguntas e nós já questionamos aquela inteligência absoluta. Por que aquele bichinho, por que aquela pessoa que eu amo morreu? E a gente até atribui a culpa. Por que permitistes que quem eu amo morresse? Então, esses questionamentos nós já trouxemos em nossa vida. Já trouxemos diversas e diversas vezes. Nós também já tivemos questionamentos a partir daquela experiência, quando eu e você nos questionamos sobre o porquê desse trabalho. Estou cansado, estou aborrecido, já estou muito assim, cansado daquele meu trabalho que eu faço, e que não tem sentido, e eu me pego pensando numa vida diferente. Se eu fizesse tal coisa, eu ia ser mais feliz. E aí eu olho para o meu companheiro, eu olho para a minha companheira e falo: olha, se eu estivesse com outra pessoa, eu seria mais feliz. Ou se eu estivesse com ninguém, eu seria mais feliz. E aí, quando eu vejo o sofrimento de uma pessoa que eu amo, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, eu também me questiono sobre a minha existência. Então, a crise existencial, ela nos deixa um sabor amargo na boca. E ela faz com que a nossa vida, durante o momento de crise, ela se torne mais pesada. E nós sentimos isso. Vocês já sentiram isso alguma vez? E pode ser que vocês estão sentindo isso hoje. E o que acontece? Quando nós não elaboramos bem a crise vai nos impor problemas de ordem psicológica, de ordem emocional, de ordem espiritual, mas que o nome correto nesse momento seria de ordem existencial. Porque o que eu estou questionando no fundo é a minha própria existência. Quem aqui não pensou ainda na sua própria morte? Quem aqui não pensou isso ainda? Na sua própria morte. Quem aqui não deu uma sonhadinha na madrugada com a própria morte? Quem nunca pensou isso? E quando a gente acorda com aquela boca amarga, porque aquele sonho ou aquele pensamento que tivemos durante o dia questiona a nossa própria existência. Como a morte é uma certeza da vida da gente, a crise da existência também é uma certeza na vida da gente. O que acontece é que, quando vivenciamos a crise supõe que nós tomemos o distanciamento. Então, nós não podemos esquecer, a crise, ela nos convida ao distanciamento. E qual é o problema? O problema é que muita gente entra na crise, mas não se distancia.
E ao não se distanciar, não consegue ter uma visão melhor para a superação da crise. E a pessoa ela vai acarretando muitos problemas emocionais nesse sentido. Por quê? Porque ao não dar resposta, ao não procurar a resposta à crise, porque não tomou distância, então não tem como procurar a resposta, porque não está vendo os caminhos possíveis para responder, a pessoa então ela vai se tornando amarga durante a crise, e aqueles que convivem com ela também sofrem com sua própria amargura. Então está lá a esposa olhando para o esposo está com cara de diarreia, e ela pergunta para ele: o que é que está acontecendo? E ele fala: nada. Essa é a resposta: não está acontecendo nada. Se está acontecendo nada, então alguma coisa está acontecendo, porque não é normal eu e você sentirmos nada. O normal é sentirmos alguma coisa. O nada aqui não é a resposta. Mas quando o nada passa a ser a resposta, o nada está encobrindo um monte de coisa. Mas como a pessoa não tomou distanciamento, a pessoa não tem forças internas suficientes para responder com a verdade o que está acontecendo. Então a pessoa nunca responde aquilo que deve responder. Verdadeiramente o que está sentindo, verdadeiramente o que está pensando, e ao não partilhar, porque não se tomou distância, a amargura da pessoa acaba ferindo quem está à sua volta, também levando os outros a outras crises, não necessariamente crise existencial, mas também vai vivenciar crise no casamento. A esposa então diante daquele marido com cara de diarreia, aquele marido que diz que não tem nada, não tenho nada, estou bem, olha, não tenho nada, estou bem, com aquela cara, tem coisa errada, está escondendo, e isso vocês vivenciam no dia a dia, vocês encontram essas situações no cotidiano, aos montes, encontramos essa situação. E o que acontece? Enquanto não tomamos distância para enfrentar a crise, as nossas respostas, elas são evasivas, elas são de fuga, ou elas são camufladoras, elas escondem o que sentimos. E aí temos um problema, vamos ver daqui a pouco a questão da autoimagem. Lembra a questão da autoimagem? Eu tenho uma imagem de mim mesmo, que eu sou fortão, eu tenho uma imagem que eu sou fortão, homem não chora, minha esposa está olhando, eu. Tem algum problema? Nada, vou tomar banho, é isso, porque homem não chora, boys don't cry, então é isso, homens não choram. E aí então, aquela minha autoimagem, que eu sou durão, que eu sou fortão, que eu sou machão, não é? Aquela minha autoimagem, ela não permite que na frente dos outros eu me mostre fraco, porque eu não tomo distanciamento, então eu prefiro esconder, e eu escondo. Então as nossas respostas muitas vezes elas vão se estabelecendo dessa forma no nosso caminho. E aí, meu irmão e minha irmã, e aí quando a gente olha para isso, nós vamos percebendo que há o quê? Há um mecanismo da crise. Há um mecanismo, há uma forma, há um extrato, há um suprassumo da vivência da crise, certo? E esses mecanismos vão se apresentando na forma de contradições. Então, quando vivenciamos a crise existencial, nós temos que tomar o distanciamento. E tomar o distanciamento é
pensar e repensar sua própria vida. Pensar e repensar sua própria vida. Questões como: por que eu estou me sentindo assim? Elas têm que ser feitas por nós mesmos. Quando temos aquele aperto no peito, aquele toque de vazio, a gente, olhando a si mesmo, a gente percebe que o vazio me deixa exposto. Se eu sou guiado pelo medo, eu fico agressivo, para que ninguém perceba o meu vazio. Se eu sou dominado pela angústia, eu sou dominado pelas lágrimas sem fim. Contradições externas, contradições internas. Nós vamos percebendo então, diante da nossa presença no mundo, da nossa existência no mundo, nós vamos percebendo na crise as contradições externas, sejam elas das pessoas, sejam elas da própria realidade da nossa vida. Então, eu estou bem, construí a minha casa, está tudo bonitinho, vem a chuva da quarta-feira da semana passada, e aquela chuva então acaba com o meu telhado, água cai dentro de casa, e ali eu me pergunto: que adiantou ter feito isso? Que adiantou ter construído? E agora? Vou ter que começar de novo, vou ter que trocar o telhado? Mas como que eu vou trocar o telhado com a inflação desse jeito, que comeu o meu salário? Ou eu estou desempregado, como que eu vou arrumar meu telhado? Esse tipo de coisa, como que eu vou fazer isso? Nós vamos percebendo contradições na própria vida. E vamos percebendo contradição no trabalho. Eu tenho lá toda uma técnica, tenho todo lá um conhecimento, e uma pessoa sem conhecimento, sem técnica, ele ocupou uma função maior na empresa, porque ele é conhecido de fulano. Aí eu percebo essas contradições. E aí eu vou percebendo as contradições também das pessoas com quem convivo na minha família. Esse é um aspecto, perceber as contradições. Mas entre as contradições que são percebidas na caminhada, essas contradições, elas também se refletem dentro da gente. E aí temos um problema, lembramos de Jesus. Jesus fala para a gente: olha, você quer tirar um cisco do olho do seu irmão, é preciso primeiro tirar a tora que está no seu próprio olho. Se a pessoa não toma o distanciamento, ela não enxerga as suas contradições internas. Ela não consegue assumir as suas próprias contradições. E aí, quando a pessoa não olha para as suas próprias contradições, aquela crise da minha existência, que eu não resolvo porque não tomo o distanciamento, ela vai ampliando e vai, com o passar do tempo, me adoecendo. Vou ficando cada vez mais doente emocionalmente. Nossa, mas eu lembro que há 10 anos atrás eu era mais calmo. É verdade, você era mais calmo há 10 anos atrás. Hoje você não é uma pessoa calma, você é uma pessoa agressiva na língua. Gente, a gente escuta muito isso, sabe de quem? De esposas criticando seus esposos, porque eles se tornaram pessoas grossas. Não eram, mas se tornaram pessoas grossas. Nós vamos adoecendo e a nossa doença vai complicando a relação com os outros, quando nós não percebemos as nossas próprias contradições internas. E aí então, outro aspecto da crise existencial é a perda de sentido. Nós vamos perdendo sentido. Coisa fofa.
nós vamos então perdendo o sentido. E quando a gente usa essa expressão, perder o sentido, nós já demos um toquinho, mas aprofundando aqui, perder o sentido é exatamente o perder de vista para onde nós iremos. Sentido é isso. Nós pegamos uma rua, o sentido dela é naquela direção. Se eu vou nessa, eu estou literalmente na contramão. Eu perdi o sentido. Eu estou na mata e eu já não me encontro mais lá. Olho para um lado, árvore, olho para o outro lado, árvore. Não tenho bússola, não tenho GPS. O que acontece comigo? Eu perco o sentido. Eu perco o sentido. Então, muitos e muitos e muitos de nós perdemos o sentido na caminhada durante a crise. E quando há perda de sentido, o que acontece? Se perdeu o sentido, tudo passa a ser problema. Então, essa é uma marca da perda de sentido. Tudo tornou-se problema. E quando tudo se torna problema, não existe solução. Porque a própria solução será problema. A pessoa que perdeu sentido, ela pega... Eu não estou feliz no meu emprego, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Lá vai, conseguiu, mudou de emprego, está fazendo a coisa que gosta até a 3ª semana. Porque depois de 3 semanas, aquele velho gosto amargo de cordinha de banheiro de rodoviária aparece na boca da gente de novo. E o trabalho se torna pesado. Aí eu estou lá com a minha esposa, estou com o meu esposo começa a falar, de repente eu olho para ele, já não consigo escutar mais a sua voz, mas eu vejo a boca dele falando assim, e saindo diarreia. É isso. Tudo que fala, eu não quero ouvir, porque me cansa, porque é nojento. Aí a pessoa, eu vou trocar dela. Ela abre a boca, eu não quero mais ouvir ela, não, vou trocar. Troca. Adivinha o que acontece? 1 ano depois, eu acordo, a minha boca, aquele tradicional gostinho de palito de fósforo usado na boca. E agora? O que a gente faz? Apareceu de novo. Aonde está o problema? Na falta de sentido. E quando nós não temos sentido, nós desistimos das coisas. Um sintoma da perda de sentido é a facilidade na arte de desistir. Tem gente que fez isso virar uma arte, a arte da existência. E aí a pessoa chega lá aos seus 80 anos de idade, ela olha para trás e a única coisa que vê são projetos inacabados. Só tem isso. Projetos inacabados. Mas por quê? Porque passou a desistir. Porque não encontrou sentido. E quando não encontramos sentido, a gente desiste. E desiste de tudo. Desiste de tudo. A perda do sentido impõe sobre nós uma dor insuportável. Gosto de chamar essa dor de a dor do vazio. É uma dor insuportável. Tão insuportável que alguns não conseguem nem sustentar mais a própria vida. E aí então também desistem da própria vida. Tamanha dor. Então,
ficar muito de olho nessa questão, no termômetro do sentido. Ele é muito presente na vida da gente, então nós temos que estar de olho na questão do sentido, porque a crise mais profunda da humanidade é a crise de sentido, e hoje a humanidade vive esta crise, a crise de sentido, a crise existencial. O que justifica eu matar a pauladas um homem do qual trabalhou para mim? Eu devia ter pagado o devido a ele, eu não pago o devido a ele, ele vem cobrar-me o direito que é dele, e eu pego e mato essa pessoa com mais de 30 pauladas. O que faz uma pessoa fazer isso? O que faz isso acontecer e as pessoas viverem como se isso não tivesse acontecido? O que faz isso? O que está por trás disso? Além do elemento maldade, além do elemento insensibilidade, há um clima mundial de perda de sentido. E quando as pessoas perdem o sentido, elas investem na violência e nunca na paz. E diante da crise, como a humanidade não toma distância para pensar a crise, a humanidade só enxerga as contradições externas. O outro é o problema. Por isso, então, qual é a solução? Se o outro é o problema, a solução é eliminar os outros. Eliminando os outros, o problema está resolvido. Está resolvido? Não está resolvido, porque o problema está na crise de sentido. E aí vem a notícia boa e chata, é que a solução também está na crise. A crise é problema diante dos problemas, mas a crise também é solução diante dos problemas. O segredo está na capacidade da pessoa se distanciar. Se ela não se distancia para resolver, ela faz parte do problema. Você pensa na sua vida? Sim, eu penso o tempo todo. E o que acha sobre ela? Não sei, só quero gritar. Pensar a própria vida dói. A autoimagem, lembra da história da autoimagem? Conforme eu vou me aproximando das feridas de minha alma, a autoimagem tenta evitar a dor, e assim então ela me leva a mecanismo de fuga, de sublimação, me leva a mecanismo de esquiva, de negação, e assim vai. Eu prefiro acreditar na mentira do que ter que cutucar a ferida da minha alma com a verdade, porque dói. Então, pensar na própria vida dói. Quando a gente pensa na nossa própria vida, por exemplo, exame de consciência para a confissão. Já falei para vocês, né? Às vezes a pessoa chega para a gente, né? Porque o diabo me fez fazer isso, porque o capeta me fez fazer aquilo, porque Satanás me fez isso, o inimigo me fez aquilo, o encardido me fez aquilo, né? E aí nós padres somos obrigados a falar para a pessoa: então chama o capeta para confessar, porque o pecado é dele, não é seu. A pessoa tem a necessidade de criar um culpado para a sua falta de sentido. E ali então ela vai culpar ou pessoas, ou se as pessoas não engolirem a culpa, não é? Lembro de uma passagem do desenho dos Simpsons, quando o Homer aprontou uma coisa lá, né?
E aí então o Homer está falando que a culpa foi de fulano. E ele falou, não, mas foi você que fez. Aí o Homer fala para a pessoa, a culpa é minha e eu boto em quem quiser. Não é? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Né? Como a gente não tem aonde botar a culpa, bota a culpa até no diabo. E aí, o diabo me fez fazer tal coisa. O diabo fez a mulher comer a fruta? O diabo fez o homem comer a fruta? Não. Ele só mentiu. E a humanidade comeu por quê? Quis. Porque quis. Olha, como que religião e a questão da existência caminham juntas. Porque nasceram dos mesmos questionamentos diante da morte. Por isso que a religião, ela, em última instância, ela é irmã da filosofia. Porque nasce dos mesmos questionamentos. Mas como vão responder aos questionamentos, são caminhos diferentes. E aí, sintomas, não é? Nós identificamos na crise existencial três grandes sintomas. Lembrando do mecanismo que a questão da perda de sentido faz parte do mecanismo da crise da existência. Tá? Então nós identificamos três grandes sintomas para a crise da existência. O primeiro sintoma é o vazio. O vazio. E o vazio, a sensação que o vazio dá é a sensação de que nós estamos ocos. De que não só o nosso corpo, não só a nossa mente, mas nossas escolhas, nosso jeito de viver, nosso estilo de falar, nosso jeito de se comunicar, nosso jeito de trabalhar, nosso jeito de se vestir, nossa família, nosso trabalho, nosso conhecimento, como tudo isso perdeu o sentido, e eu não vejo sentido nessas coisas, eu sinto dentro de mim como se nada existisse. Isso é o vazio. Dói demais. Dói demais. Quando as pessoas nos falam no consultório psicológico sobre isso, elas falam num tal aperto no peito. Já sentiu isso? Você já sentiu? O tal do aperto no peito? Não tem nada apertando. Não tem nada apertando. O nosso peito, no entanto, tem alguma coisa ali que está... O vazio, também ele é sentido como nada me preenche. Eu sinto vazio, já sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar na cana, porque a cana me dá prazer. Vou tentar solucionar o meu vazio, que é um vazio de sentido, que é um vazio existencial. Vou tentar solucionar esse meu vazio com o prazer. O que me dá prazer? Me dá prazer relação com muitas mulheres. Então eu vou zonear minha vida. Olha, me dá prazer a bebida. A bebida dá um certo nível de prazer. E aí eu bebo, me deu um certo nível de prazer. Ai, que bom. No outro dia, vou beber de novo. Eu bebo, mas aquela dose que eu bebi ontem já não é mais suficiente para preencher o vazio. Porque o vazio não foi preenchido. Eu só tive prazer. E o prazer desviou o meu foco da atenção, me impedindo que eu me distanciasse para cuidar do vazio. E aí eu bebo mais. Chega na outra semana, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou beber. Demétrios, você está bebendo demais, hein? Puxa, não,
Eu tenho controle. Eu tenho controle. Olha o mecanismo de fuga. Olha o mecanismo de negação. Eu sei, eu tenho o que fazendo. Eu bebo porque eu gosto. Como é que o pessoal falava antigamente? Eu bebo socialmente. Beber socialmente significa eu bebo pela sociedade toda. É mais ou menos isso. Isso que é beber socialmente, não é? E ali então eu encho a cara. E quanto mais eu encho a cara, menos eu consigo preencher o meu vazio. Acontece que agora eu dependo da bebida. E se eu não bebo, eu tenho abstinência, e a abstinência aumenta alguma coisa em mim. E adivinha o que a abstinência aumentou? O vazio. O vazio. O prazer não preenche o vazio. O que vai preencher o vazio é o sentido. Então eu vou ter que buscar o sentido das coisas para que as coisas façam sentido. E aquele vazio que a falta de sentido me trouxe seja preenchido por aquilo que cura e não por aquilo que só escamoteia o vazio. O segundo elemento que o vazio, que a crise existencial nos traz, é o sintoma, o sentimento de solidão. Sentimento de solidão. E quando o sentimento de solidão, ele é algo necessário, quando a gente vai resolver a crise existencial, nós precisamos de momentos de solidão. E isso porque sou eu quem encontrarei o sentido. Não vai ser minha esposa, não vai ser meu marido, não vai ser meu filho, não vai ser meu pai ou minha mãe, não vai ser minha filha, não vai ser o padre. Não é ele quem vai dar sentido. Nem o próprio Deus, gente, porque Deus já colocou o sentido dentro de nós. O problema agora é nosso. Eu vou ter que olhar para mim. E por isso eu preciso de solidão. Aqui eu me lembro aqui o caso do profeta Elias. Se eu já falei, eu repito ele para vocês. O profeta Elias, ele está sendo perseguido pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Está sendo perseguido de tal maneira que ele tem que se retirar. Qual outra palavra é isso? Distanciar. Ele se distancia para resolver a crise. E ele tem que reencontrar o sentido que Deus havia lhe dado. E aí ele vai parar, depois de uma longa caminhada, ele vai parar lá na gruta, no Monte Horebe. Ele entra na gruta, ele fica sozinho, ele entra em seu próprio vazio, e ele fica esperando o sentido passar, a própria presença de Deus. Só que eu e você podemos procurar preencher o vazio quando estamos sozinhos com coisas que não vão preencher o vazio, porque o nosso vazio é vazio de sentido. E estando só, eu posso então procurar respostas aonde não responde. E aí o que acontece? Elias fica lá na gruta e de repente passa uma grande tempestade. E Elias não encontrou o sentido na tempestade. Tempestade. Vou fugir.
Vou largar minha família. Vou fazer outra coisa. Vou cair pelo mundo. Mas Demétrio, você está com 50 anos, 55 anos, e você está agindo como um moleque de 15. Eu vou aproveitar o restinho da minha vida. Não é assim que o pessoal fala? Eu vou aproveitar. E sempre vazia, e sempre vazia, e sempre vazia. E sempre só, sempre só, e sempre só. Está só para resolver o problema, mas nunca resolve o problema, sempre ficará só. Aí Elias esperou passar está lá, de repente passa um terremoto. Adivinha? Elias não encontrou sentido no terremoto. Muitas vezes nós tentamos buscar o sentido na fantasia. Lembro de uma pessoa, isso eu posso falar, isso é um exemplo que pode ser dito, né? Uma pessoa que ela se apaixonou por um artista já falecido. E ela, no seu vazio, na sua solidão, ela ficava fantasiando relações amorosas com aquele ator que já morreu. E ficava fantasiando, até que ela começa a dizer que aquela pessoa que já morreu é o seu esposo. E ela vai então dizendo isso, e ela vai então colecionando todos os pôsteres possíveis daquele ator que já morreu, todas as cenas ali, tudo. Então, todos os filmes, ela vê e relê todos os filmes, decora a fala dos filmes, a ponto de decorar todas as falas de 1, 2, 3 filmes, todas as falas, de saber o que vai ser, de se colocar no lugar da atriz que está contracenando com aquele ator, a ponto de pegar, certo? E de investir seu dinheiro em tratamentos de beleza para encantar aquele ator que já morreu. E quando essa pessoa chega para as terapias, nós descobrimos que essa pessoa acredita realmente que ela é a esposa daquele ator que já morreu, mas vive como se ele estivesse vivo. O terremoto passando e a pessoa buscando sentido no terremoto. Não dá, não encontra o sentido. E por fim passa agora um fogaréu, um grande incêndio, um fogaréu passa. E adivinha, Elias não encontra o sentido no fogaréu. Agora Elias está lá na gruta e de repente ele sente uma brisinha, um ventinho leve batendo no seu rosto. E quando ele sente a brisa levíssima, a brisa leve, Elias pega o seu manto e cobre sua cabeça, porque ele sabe que o sentido está ali. E para Elias é a presença do próprio Deus que está ali. E Deus ali diante dele, Elias então descobre: o sentido está aqui. E recuperando o sentido, ele volta para enfrentar o rei Acabe e a rainha Jezabel. E ele enfrenta e vence. Enfrenta e vence. Porque reencontrou o sentido. Estando sozinho. A solidão, então, faz parte do processo de crise. Não significa que eu vou embora. Não. Eu estou rodeado de pessoas e ainda assim eu estou me sentindo sozinho. Estou rodeado de um monte de gente, mas eu estou sozinho.
O meu filho pula no meu colo, minha filha pula no meu colo, e ainda assim eu me sinto sozinho. Estou me relacionando com minha esposa, com meu esposo, e ainda assim eu me sinto sozinho. E o esposo, a esposa sente isso. Isso é perceptível. Então, a solidão é um sintoma presente de toda a crise existencial. Mas temos aí um terceiro sintoma. E esse terceiro sintoma nós chamamos de angústia. A angústia é o terceiro sintoma. Quem vive a crise existencial, chega um momento que entra em desespero. Chega um momento que a pessoa fica angustiada. Como ela não encontra sentido, e agora ela se cansou, o vazio está muito presente na vida dela, ela se sente totalmente sozinha, ela não está sozinha, mas ela se sente sozinha. Essa pessoa então agora ela se encontra em estado de angústia, e a angústia revela desespero, revela desesperança, revela perda de fé, revela sintomas físicos, taquicardia, sudorese, arritmias, síndrome do pensamento acelerado. A pessoa pensa um monte de coisa, a pessoa vai falar, ela não consegue falar direito porque ela pensa mais rápido do que ela fala. Então a pessoa ela vai sendo tomada de tal maneira pela angústia, e se ela não tomou distanciamento, ela não tem como dar respostas concretas à sua angústia, porque ela está procurando sentido onde não existe sentido. Certo? O exemplo que eu sempre gosto de dar é aquele exemplo do casal novo, né? O casal novo, a gente pergunta, faz entrevista de casamento e pergunta para o casal novo responde: eu estou me casando porque ele vai me fazer feliz. Eu estou me casando porque ela vai me fazer feliz. Então a pessoa está jogando a carga de sua felicidade nas costas do outro. Começou errado. E mais cedo ou mais tarde esse casamento vai entrar numa crise muito difícil, porque eles estão procurando sentido aonde não há o sentido. O outro não me pode fazer feliz, mas eu posso ser feliz com o outro. Dá para entender bem a diferença? O outro não tem como me fazer feliz, mas eu posso ser feliz com ele. Lembra aquela história minha lá? Antes só do que mal acompanhado, mas antes bem acompanhado do que só. Ok? Então a angústia ela toma conta, a pessoa se desespera, a pessoa sofre, e isso vai instalando na pessoa diversos problemas emocionais, e a pessoa se vê com diversos problemas. Gente, eu já dei um toque, por exemplo, muito do alcoolismo nasce aqui, nasce nisso, muito do alcoolismo. Uso e abuso de drogas também nasce aqui, eu vou fumar maconha porque a maconha me deixa chapado. Sim, a maconha vai mexer com um monte de neurotransmissores no nosso cérebro, tudo, né? E nós vamos ficar num ritmo um pouco mais desacelerado, nós vamos ter uma outra noção do tempo. Só que isso vai preencher o vazio, vai resolver a solidão e vai curar a minha angústia? Adivinha? Não. Eu vou usar cocaína. Cocaína também vai mexer com vários dos nossos neurotransmissores ali, tudo, né? E ali então eu vou ficar elétrico, eu vou me sentir super poderoso, eu sou o homem atômico, e eu detono, eu faço aquilo, tudo. Quando passa o efeito, eu preciso cheirar mais para manter o efeito, porque eu quero continuar sendo super-homem, porque eu quero isso. Isso preenche o vazio? Não resolve.
Mas nesse contexto é que se instala muitas e muitas dessas doenças que têm a ver com o uso e abuso de substâncias químicas. Acontece muito nesse sentido. Por quê? Porque essas coisas, elas dão um nível de prazer. Só que elas não dão sentido. E o nosso problema não é um problema de prazer. É um problema de sentido. E se eu não tenho sentido, nem o prazer terá sentido para mim. Por isso, então, a angústia que leva ao desespero, ela acaba refletindo junto com os outros sintomas da solidão e o vazio, ela acaba manifestando muitos problemas emocionais. E esses problemas emocionais tornam nossa vida uma vida muito difícil de ser vivida. A ponto de a gente muitas vezes falar que a nossa vida não vale a pena. Então, esses 3 sintomas, eles estão muito presentes na crise existencial, tá? Na leitura. A contradição, autoimagem versus realidade, é sintoma da crise existencial. A autoimagem é aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto de mim mesmo. A realidade, o que realmente eu sou. Eu caí na cocaína, a cocaína me deixa ali muito ligadão e eu me sinto Superman, eu me sinto super-homem. Eu fico forte, eu fico elétrico, eu sei, eu manjo. Vou solar minha guitarra com muito mais velocidade. Fico ligadão, consigo ali a noite inteira, estudar a noite inteira. E vou. Eu tenho uma autoimagem, que eu sou bom, que eu sou melhor, que eu sou poderoso, que eu sou firme, que eu sou forte. Mas tem a realidade, eu sou um franguinho. Sinto frio, sinto fome, tenho medo, tenho desesperança, não sei o que tem depois da morte, não sei de onde venho, não sei para onde vou, não sei o que vai ser do meu futuro. Tenho medo disso, medo daquilo. Briguei com as pessoas com quem eu amava. As pessoas que eu amava acabaram desistindo de mim por minha culpa. E assim por diante. E essa é a realidade. Eu tenho uma autoimagem e tenho a realidade. Minha autoimagem, eu sou especial, eu sou bom, eu sou legal, eu sou supimpa, eu sou demais. E se eu tô mal, a culpa é dos outros. Autoimagem. Verdadeira imagem, fiz escolhas ruins, é a realidade, fiz escolhas ruins, optei, assumi um estilo de vida que vai me levar sempre a prejuízo, me tornei chato, me tornei angustiado, eu acabo ferindo as pessoas que eu amo, me tornei um peso na vida dos outros, porque sou um peso na minha própria vida, a realidade. E aí então, enfrentando esse quadro, enfrentando essa questão dessa contradição, eu me vejo de uma forma, mas eu sou de outra. Essa contradição, mais cedo ou mais tarde, ela instala em nós a crise existencial. E todos nós passamos por isso. Lembra do primeiro encontro lá, desde pequeno. Filho, você é especial. Filho, você é diferente dos outros. O filho da vizinha fez tal coisa. Meu filho, e eu ouvi, né? Meu filho nunca vai ser assim. Ai, meu filho é desse jeito, meu filho é daquilo. Ai, meu filho é especial. Ai, meu filho é não sei o quê. De repente, a polícia para na frente da minha casa e fala: fulano, você é pai de ciclano? Sou. Então, nós pegamos o seu filho, ele estava traficando drogas. Não, meu filho não. Seu filho. As más companhias.
Os outros levaram o meu filho a ser isso. E assim a gente vai. Vai. Autoimagem. Eu vou crescendo, me achando que eu sou o máximo, me achando que eu sou bom, me achando que eu tenho mais direito que os outros. A minha bicicleta tem que ser melhor que a do outro. Se o outro tem uma bicicleta melhor do que a minha, eu vou riscar a bicicleta dele, porque ele não pode ter uma bicicleta melhor que a minha. E assim vai, porque eu sou melhor. Autoimagem. Chega uma hora que a realidade fala: Demétrios, você é um vermezinho. Demétrios, você não serve para muita coisa. Demétrios, por trás dessa dureza, você é tão frágil. Demétrios, por trás desse sorriso, você é triste. Demétrios, por trás dessa vida toda aparentando prazer, angústia. A realidade vai impondo isso, e aí eu vou me tocando. Puxa vida, eu não sou nada disso. Se eu me distancio, eu aproveito a crise. Se eu não me distancio, eu sou tomado pela crise. Então, essa contradição entre autoimagem e o que realmente nós somos. E o que é que nós somos? Humanos. E como humanos, devemos nos entender como humanos. E humano sente inveja, humano sente desejo, humano quer conhecimento, humano tem sonhos, humano tem dores, humano quer relação, humano quer distância. São as coisas que nós vivemos. E aí, conforme vamos aceitando o que nós somos, nós vamos nos distanciando, nós podemos ser quem nós somos de fato. E quando nós somos nós mesmos, nós encontramos o sentido que nós estávamos procurando. E quando nós encontramos sentido, todas as coisas passam a fazer sentido. Então é isso. A crise existencial é sintoma da contradição autoimagem e realidade. Se a contradição autoimagem, realidade, essa contradição nos faz viver a crise existencial, a crise existencial também nos faz viver a contradição autoimagem, realidade. Uma é sintoma da outra, ok? Uma é sintoma da outra. Quando eu entro em crise existencial e eu me distancio, eu percebo a contradição autoimagem, realidade. Quando eu percebo a contradição autoimagem, realidade, eu também entro em crise existencial. Então uma e a outra acabam sendo sintomas, tá? Uma da outra. Lidando com o problema. Isso é sempre fundamental. Então, gente, várias coisas que nós sentimos, várias coisas que nós vivenciamos, várias coisas que nós vamos enfrentando no nosso dia a dia, fazem parte desta sintomática da crise existencial. Então, muitas crises de casais são simplesmente crise existencial. Só que como não tomaram distância, as emoções falam mais alto, a pessoa não consegue sentar para conversar. Porque quando vai conversar, as emoções dominam, elas brigam. Uma não ouve a outra. Meu bem, eu preciso te falar. Não quero te ouvir, me deixa em paz. Não ouve. E se não tem conversa, não tem
solução. Ah, mas vamos buscar no prazer. A gente transa e aí a gente se entende. Aí tem casal que acha que lá na caminha vai resolver o problema. Não resolve o problema, porque o problema é de sentido, não é de prazer. E o que acontece? A relação vai, que chega um momento que nem ela tem sentido. E aí o prazer já não dá mais prazer. E eu preciso então buscar novas formas de prazer. Nova forma de prazer. Aí nessa busca da forma de prazer, então vai entrando as diversas propostas, as parafilias sexuais, as propostas sexuais. Vamos trazer uma terceira pessoa para a nossa relação? Vamos fazer nós 3? Vamos fazer nós 4? Vamos participar de um bacanal? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? E a pessoa vai buscando cada vez mais formas novas de prazer, porque o prazer já não tem sentido, e quando o prazer não tem sentido, o prazer passa. Vamos usar tal droga para ter a relação sexual? Vamos então usar metanfetamina para isso? Vamos usar êxtase para aquilo? Vamos usar essas drogas? Vamos cheirar cocaína e a gente tem a relação? Vamos fazer isso, fazer aquilo? E também não encontram resposta. Chega um momento que ele só consegue ter relação com a esposa quando está bêbado. Quando ele bebe, aí ele fica todo engraçadinho. Bem, vamos para a cama, bem, aí vira. Quando está bem, estou cansado. Quero dormir, estou cansado, me deixa em paz. Toma uma, aí vira um galinzé. Aí vira o galinzé. Aí tá, aí virou galinho. Não é? Aí não bebeu, vira franguinho. Não canta mais. Pô, então o que acontece? Não vai dando prazer, porque perdeu o sentido. Então o que acontece? Para lidar com os problemas da existência, nós temos que encarar o vazio, a solidão e a angústia. Por isso é preciso o distanciamento. É preciso, lá, né? Vai se tendo os chamados subsintomas, né? Ali tem alguns, decepções, paranoias e sempre a crise da nossa existência. Muito bem. Como lidar com a crise existencial? Reconhecer a crise, reconhecer o problema. Eu estou com um problema de saúde. Vou no médico. O que o médico vai fazer? Vai passar exames para identificar o problema, para tratar o problema. Então ele quer reconhecer o problema, e reconhecendo o problema, vamos tratar. Para lidar com a crise, é preciso reconhecer a crise, é preciso tomar a distância. Então, reconhecer a crise é necessário. Então, isso é fundamental. Reconhecer a crise. Estou vivenciando a crise existencial? Se eu estou lá no meio dela e não tomo distância, eu nunca vou reconhecer. Então, eu preciso tomar distância. Lembrar aquele sentimento de vazio, a experiência da solidão, as angústias que vamos vivenciando são sintomas da crise existencial. E aí, os questionamentos que nós temos. Quando eu penso na morte, eu fico muito triste, eu me sinto um aperto no peito, eu fico vazio. Quando eu penso na morte e fico assim, é sinal que, olha, eu vivencio a crise existencial, que não é má. Ela nos faz viver. Ela nos faz viver. Eu vi lá uma postagem que falava assim, né? A pessoa no ônibus, e a pessoa estava se questionando. Eu não sei como as pessoas conseguem ficar uma viagem inteira no ônibus sem se perguntar sobre a sua própria vida. Estamos lá no ônibus, né? A gente está lá no ônibus, né? E vai olhando aqui, vai olhando ali, né? Todos os dias. E aí a pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero fazer da minha vida? Aonde eu quero estar? Para onde eu vou? E aí vamos nos questionando. Então,
primeiro grande passo para lidar com o problema: reconhecer a crise. Reconhecer a crise. Na perspectiva de Jesus, né? Na psicologia de Jesus, né? Digamos assim, psicologia de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu estou em crise, vou assumir em crise. Você tem algum problema? Não. Aconteceu alguma coisa? Nada. Fica difícil, né? Fica difícil a gente resolver a questão. Então, isso, né? Eu sempre oriento, quem for fazer a pergunta para alguém, se perceber se alguém está mal, pergunta o que a pessoa está sentindo. Pergunta isso para ela. Não se ela está bem, se aconteceu alguma coisa, pergunta: ei, o que você está sentindo? Se a pessoa fala nada, temos um baita problema. Porque quando a pessoa sente nada, ela não sente amor, não sente raiva, não sente isso, não sente aquilo, ela virou um toco, virou um pedaço de madeira. Então, geralmente, a pessoa não responde nada. Ela costuma responder alguma coisa que ela está sentindo. Não é? Ei, o que você está sentindo? Sei lá, um mal-estar. Não sei de onde vem isso. É sinal de crise. É sinal de crise. Outra coisa, a crise ela não é. Ela tem uma intensidade relativa a cada um. Quando eu vivencio a crise existencial, tem vezes que ela é muito profunda, tem vezes que ela é levinha, aos poucos. Tem pessoas que já estão vivenciando crise existencial há muitos anos e elas vivem se questionando, e elas se sentem bem se questionando, porque elas conseguiram tomar a distância, então elas conseguem dialogar e elas se sentem bem. Os grandes filósofos, poetas, os grandes artistas, eles são pessoas, os grandes religiosos, santos, santas, eles são pessoas que vivenciaram grandes, longas crises da própria existência. E isso fez com que eles fossem muito bons. Então a crise, ela pode ser vivenciada de forma relativa. Reconhecer a crise é necessário. Segunda coisa, para enfrentar o problema: não culpar os outros. Não culpar os outros. Não colocar a culpa no outro. Ali tudo. Não colocar a culpa no outro. Eu estava dirigindo esses dias atrás, né? E aí eu tinha que sair da Anhanguera para pegar uma entrada, para a Marginal, né? E ali a pessoa estava conversando comigo e eu passei batido. Tive que fazer um retorno lá longe para voltar, para pegar aquela entrada de novo. E aí eu falei: nossa, você chamou minha atenção, e aí eu acabei passando. Botei a culpa nos outros. Eu que estava no volante, eu é que devia estar prestando atenção. Mas é mais fácil colocar a culpa em quem está do meu lado lá, né? Puxa, você estava falando comigo, aí eu acabei passando. Aí a pessoa: tá bom, eu vou parar de falar. Não, continua. Continua. Mas é mais fácil botar a culpa nos outros, no cotidiano. Imagina na crise. Se no dia a dia, quando a gente está bem, é mais fácil botar a culpa nos outros. A culpa é minha, eu boto quem quiser. Ensinou-nos o filósofo Homer Simpson, não é? Então, se é assim, imagina na crise. Então, reconhecer que há crise e, segundo passo, não colocar a culpa no outro pela crise que estamos vivendo. O outro não é o culpado, a crise é minha. Eu não estou vivenciando o sentido. Por isso eu devo buscar o sentido. Não é o outro que está me impedindo. Claro, gente, aqui estou falando de crise existencial. Eu não estou falando aqui, por exemplo, uma mulher, por exemplo, que ela vive uma relação abusiva com o namorado e o namorado começa a espancá-la. A culpa do espancamento é dele, não é dela. Isso não é crise existencial, isso é outra coisa. Isso é relação abusiva. Relação abusiva é uma coisa, crise existencial é outra.
Aqui estou falando da crise existencial, daquela crise que me leva a esse aperto. É claro que o abuso na relação pode levar a essa pessoa a vivenciar uma crise de sua existência. Eu quero me casar com ele, mas ele é violento. Eu não quero viver o resto da minha vida assim. Largo ele ou não largo ele? Tem sentido viver a dois? A partir disso, tem sentido? E se eu largar ele e me relacionar com outra pessoa e for a mesma coisa? Tem sentido? Não é melhor ficar solteiro? Não é melhor ficar solteira? Não é melhor viver sozinho? Ah, eu não quero mais confiar em nenhum homem. Isso é crise existencial. Entendeu a diferença? Isso é a crise. O abuso, a culpa é dele. O abuso. Aqui não. A crise existencial é algo que eu vivencio a partir das minhas escolhas, a partir dos meus problemas, dos meus dilemas, tá? Não culpar o outro, não colocar a culpa no outro. Evoluir. Se eu estou em crise e eu agora reconheço a crise, não vou colocar a culpa no outro, eu preciso evoluir, eu preciso entender a minha crise, eu preciso me estudar, olhar para mim mesmo, e se for preciso, eu posso procurar alguém para me ajudar no caminho, na busca do sentido. Quem vai buscar o sentido sou eu, mas alguém pode me ajudar nessa busca, no sentido. E aí você pode procurar padre, frei, psicólogo, psicóloga. Você pode ter ajuda de pessoas experientes, de grupos. Então, uma pessoa que está dominada agora pelo alcoolismo e ela quer descobrir o seu sentido, ela pode procurar, por exemplo, os alcoólicos anônimos. Então isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Amor exigente, isso ajuda muito. Então, que nem a pastoral da sobriedade. Então, que há grupos, há pessoas, há profissionais, há gente experiente que pode nos ajudar muito na busca do sentido, na falta do sentido. Então há quem pode isso. Isso significa evoluir. Se eu percebo a crise, eu não culpo os outros, eu tomei distância, eu preciso me entender para superar a crise. E aí a gente busca em diversas formas, e uma delas a espiritualidade, não posso esquecer sempre disso. A espiritualidade é uma das formas para a gente também enfrentar a crise da existência. Evoluir significa, não posso ficar parado. Eu estou em crise, me sento e fico lá. Vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Eu preciso evoluir, tá? Leia-se, o olhar para si mesmo, para se compreender os seus sentimentos. Se você está ressentido com alguém, pergunte o porquê desse ressentimento. Ressentimento só faz mal para uma pessoa, adivinha para quem? Para mim mesmo. Se você está ressentindo comigo, você vai dormir e eu vou dormir. Adivinha quem vai ficar com insônia? Eu ou você? É você que está ressentido comigo. Eu vou estar lá dormindo como um anjinho e você vai passar a noite acordado, fermentando ódio contra mim, com aquele bonequinho de voodoo, aquele freizinho gordinho, e você enfiando um monte de alfinetes lá e eu dormindo tranquilo porque isso não funciona. É isso. Não é isso. Não é? Então, se entender por que eu estou ressentido, o que o ressentimento ele traz prejuízo para quem? É só para mim? Adianta ficar ressentido? Se ele está me dando tanto assim em questão, né? Não é mais fácil eu evitar, para o bem dele e para o meu bem, eu evitar? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso me distanciar, eu posso me aproximar, eu posso tentar conversar, eu posso tentar me calar, eu posso pegar e mandar ele as favas e continuar meu caminho. Tem muitas e muitas possibilidades. E para isso eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me ler, eu tenho que me entender. Isso. E esse é o caminho que eu e você podemos fazer para enfrentar. A crise da existência não tem remédio. Não adianta, indica, vai no psiquiatra, me indica lá o clonazepam, me indica lá tal coisa, eu quero fazer uma caipirinha de sertralina e assim por diante. Não adianta.
Não adianta, não resolve. Aqui a crise é outra, aqui a crise é da existência. Medicação pode entrar para resolver sintomas, mas aqui a questão é existencial, é de sentido. E de sentido, a experiência para se resolver o problema, ela passa por um outro caminho, e esse caminho significa olhar para si mesmo. Então isso é fundamental na caminhada. Ok, pessoal? Pessoal, deu o nosso horário e aqui nós terminamos essa primeira etapa sobre a crise existencial. Agradeço muito a presença de vocês e conto com vocês para o nosso próximo encontro, tá bom? Para o nosso próximo encontro.